Com seus recrutas atrapalhados e gargalhadas escandalosas, Loucademia de Polícia se tornou um verdadeiro símbolo da comédia dos anos 80. Mas, por trás dos holofotes, muitos dos talentosos atores que nos presentearam com momentos inesquecíveis na franquia já nos deixaram para sempre. Alguns partiram cedo demais, vítimas de acidentes inesperados ou de tragédias sombrias que poucos poderiam imaginar. Neste vídeo, a homenagem é para esses astros que marcaram época na famosa franquia, celebrando o legado e o impacto duradouro que deixaram nas telas. O primeiro da nossa lista é Charles Aaron Bubba Smith. Nasceu em 28 de fevereiro de 1945, no Texas. Aos 39 anos, conquistou o público mundial como Moses Hightower, o gigante gentil da polícia, presente do primeiro ao sexto filme da franquia. Antes de brilhar no cinema, ele foi uma lenda do futebol americano na NFL, escolhido como a primeira seleção geral do draft 1967 e campeão do Super Bowl V com Baltimore Colts. Porém, por trás da glória esportiva e cinematográfica, havia uma vida de sofrimentos silenciosos. Ele nunca se casou e vivia sozinho em Los Angeles. As sequelas das duras colisões no esporte o acompanharam por décadas, gerando dores crônicas, dependência de remédios e, com o tempo, uma luta contra a depressão. Em 3 de agosto de 2011, Bubba foi encontrado sem vida em sua casa aos 66 anos. A causa: intoxicação por medicamentos e insuficiência cardíaca. A autópsia revelou que ele sofria de CTE, encefalopatia traumática crônica, uma doença degenerativa cerebral causada por repetidos traumas na cabeça, comum entre atletas de esportes de contato. No momento da morte, seu coração pesava o dobro do normal, um triste símbolo do preço da glória esportiva. Já a próxima, Marion Ramsey, que nasceu em 10 de maio de 1947 na Filadélfia, entrou para a história do cinema aos 37 anos como a tímida, mas surpreendentemente corajosa oficial Laverne Hooks, presente nos 6 primeiros filmes da franquia. Sua voz suave e aguda se tornou icônica, tornando Hooks uma personagem inesquecível. Mas esse sucesso também se tornou uma prisão. Hollywood não conseguiu enxergar além da voz marcante da policial, ignorando o talento de Marion como atriz de teatro, que já havia brilhado na Broadway e em turnês nacionais, como em Hello, Dolly. Na vida pessoal, após um casamento fracassado, Marion se afastou de relacionamentos, não teve filhos e viveu sozinha em Los Angeles. Nos últimos anos, sua saúde se deteriorou. Ela faleceu em 7 de janeiro de 2021, aos 73 anos, após uma breve doença. Amigos próximos, como a atriz Nell Carter, revelaram que Marion era extremamente reservada, escondendo sua dor atrás de um sorriso. Seu patrimônio estimado era de cerca de $500 mil, mas sua verdadeira herança foi a marca emocional que deixou no público. Já o ator George Gaines nasceu em 16 de maio de 1917 em Helsinki. De origem russo-holandesa, chegou a servir na Marinha Real da Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, antes de se tornar cidadão americano. Aos 67 anos, conquistou corações como o comandante Eric Lassar, o atrapalhado mas adorável líder presente em todos os 7 filmes da franquia. Sua expressão inocente e sua voz calma o transformaram na alma da série. Mas a vida de George foi muito além de Hollywood. Ele participou de batalhas históricas na Sicília, em Anzio e no Adriático. Também viveu um longo e feliz casamento com a atriz Allie Ann McLaury. Em 1989, porém, sofreu uma tragédia pessoal, a morte do filho Matthew, ex-canoísta olímpico, em um acidente de carro na Índia. O golpe o marcou profundamente, e muitos acreditam que ele se tornou mais reservado depois disso. Nos últimos anos de vida, perdeu a visão e a memória foi enfraquecendo, mas manteve a gentileza que sempre o definiu. Em 15 de fevereiro de 2016, Gaines faleceu aos 98 anos, deixando um patrimônio estimado em $2 milhões, uma vida de trabalho e incontáveis sorrisos espalhados pelo mundo. Paul David Graff nasceu em 16 de abril de 1950, em Ohio. Aos 34 anos, entrou para a história como o sargento Eugene Tackleberry, o policial obcecado por armas, mas leal e sincero, que se tornou um ícone da franquia. Apesar de participações em séries de sucesso como Star Trek, Seinfeld e The West Wing, David nunca conseguiu se desvincular da sombra de Tackleberry. Um rosto conhecido na TV, mas sempre com a sensação de que não teria a chance de ser reconhecido como protagonista.
Ele se casou apenas uma vez com a atriz Catherine Graff em 1983 e teve 2 filhos. Porém, a pressão constante da carreira e seu envolvimento no sindicato dos atores deixavam sua vida sempre agitada e estressante. No dia 7 de abril de 2001, apenas 9 dias antes de completar 51 anos, David Graff sofreu um ataque cardíaco fatal durante o casamento de um parente, em Phoenix, Arizona. Foi enterrado em sua cidade natal, Ohio, deixando para trás a esposa, os filhos e uma legião de fãs. George Ross Robertson nasceu em 20 de abril de 1933, no Canadá. Aos 51 anos, se tornou um rosto familiar para o público mundial ao interpretar o chefe Henry Hurst na franquia. Com seu jeito sério, mas carregado de ironia seca, ele trouxe peso e respeito a um papel que apareceu nos 6 primeiros filmes de Loucademia de Polícia, entre 1984 e 1989. Por trás da expressão sempre carrancuda, Henry Hurst escondia um coração de tolerância relutante, o que fez com que o público se afeiçoasse a ele por décadas. Mas, depois do sucesso da franquia, George escolheu seguir por um caminho mais silencioso, longe dos holofotes de Hollywood. Mesmo tendo participado de 3 filmes indicados ao Oscar, Aeroporto, Norma Ray e JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, Robertson nunca buscou a fama. Era um ator dedicado ao ofício, humilde e trabalhador, muito mais preocupado com a arte do que com os tapetes vermelhos. E em seus últimos anos, ele vivia cada vez mais sozinho em sua casa em Toronto, carregando a sensação de ter sido esquecido pela indústria. Apesar do carinho que seu personagem lhe rendeu, esse afeto não foi suficiente para preencher o vazio deixado quando as luzes se apagaram. George faleceu em 29 de janeiro de 2023, aos 89 anos, deixando uma herança avaliada em cerca de $1 milhão, vinda principalmente de propriedades e direitos autorais. Sua partida não trouxe escândalos ou grandes manchetes, mas a verdadeira tragédia estava no silêncio, ser lembrado e esquecido ao mesmo tempo. Já Andrew Rubin marcou a história da franquia como George Martin. Nascido em 22 de junho de 1946 em Massachusetts, Rubin vinha de uma família judaica, acadêmica e promissora. Formado na American Academy of Dramatic Arts, ele ganhou espaço na TV americana em produções como Shazam e The Jeffersons. Mas foi em 1984, aos 38 anos, que se consagrou como o sedutor e brincalhão George Martin no primeiro Loucademia de Polícia. Só que, em vez de abrir portas para o estrelato, esse acabou sendo o auge de sua carreira. Depois, os papéis ficaram cada vez mais escassos, e Rubin acabou desaparecendo do radar de Hollywood. Poucos sabiam que por trás do seu humor havia uma longa batalha contra o vício em nicotina, que mais tarde o levaria à morte. Em 5 de outubro de 2015, Andrew Rubin faleceu em Los Angeles, vítima de câncer no pulmão, aos 69 anos. Reservado, passou os últimos anos de sua vida em solidão, dedicando-se a escrever e pintar em sua casa modesta. Nascido em 1938, no Canadá, ele foi muito mais do que apenas ator. Também era escritor e uma voz consagrada do rádio. Sua carreira começou em 1965 e ele se tornou um dos nomes mais conhecidos das rádios canadenses antes de migrar para o cinema e a televisão. Atuou em dezenas de produções, incluindo X-Men, O Confronto Final, mas nunca conseguiu um grande papel de destaque. Lennox também era autor de sucesso, tendo escrito o livro Now You Know, onde mostrava seu lado curioso e apaixonado por conhecimento. Mas sua vida pessoal não foi fácil. 2 casamentos fracassados e períodos de depressão o marcaram profundamente. Ele faleceu em 28 de novembro de 2015, em Toronto, aos 77 anos, vítima de pneumonia, deixando um patrimônio de cerca de $400 mil. Já Hugh Wilson, um dos maiores criadores de televisão e cinema dos anos 80 e 90, nascido em 1943, ele foi o responsável por dirigir o primeiro Loucademia de Polícia e ainda fez uma ponta como motorista irritado no filme. Mas sua carreira foi muito além disso. Wilson criou a série WKRP em Cincinnati, indicada ao Emmy, e dirigiu o sucesso O Clube das Desquitadas, de 1996, que arrecadou mais de $180 milhões e revitalizou a carreira de grandes estrelas como Bette Midler, Goldie Hawn e Diane Keaton.
Wilson deixou sua marca não apenas na franquia, mas em toda a história da comédia americana, sendo lembrado até hoje como um dos nomes mais criativos de sua geração. Ele chegou a admitir que os holofotes os deixavam emocionalmente esgotado e que sua carreira havia, de certa forma, apagado sua vida pessoal. Wilson faleceu em 14 de janeiro de 2018, em Charlottesville, aos 74 anos, após lutar contra câncer de pulmão e enfisema. Deixou para trás um patrimônio avaliado em cerca de 2 milhões de dólares, incluindo uma modesta casa na Virgínia, seu refúgio depois de décadas enfrentando a pressão de Hollywood. Já Joyce Gordon, nascida em 25 de março de 1929, em Des Moines, Iowa, foi uma verdadeira pioneira da televisão americana. Aos 55 anos, interpretou a Sra. Thompson em Loucademia de Polícia de 1984, um papel pequeno, mas que ajudou a compor o tom cômico do filme. No entanto, sua carreira já tinha décadas de conquistas muito mais importantes. Nos anos 50, Joyce foi a primeira mulher a apresentar um anúncio ao vivo na TV aberta, algo quase impensável para a época. Também se tornou a primeira âncora feminina em uma convenção política transmitida nacionalmente, e a primeira mulher a presidir um capítulo local do Screen Actors Guild, o poderoso sindicato dos atores, liderando a filial de Nova York a partir de 1966. Mas ela também se tornou conhecida pela sua voz. Era dela a gravação das mensagens automáticas que milhões de americanos ouviam todos os dias. O número que você discou não está disponível, ou, por favor, disque 1 antes do código de área. Além disso, foi a voz em inglês de grandes estrelas do cinema europeu, como Claudia Cardinale e Jeanne Moreau. Na vida pessoal, a famosa atriz viveu mais de 50 anos ao lado do ator Bernard Grant, com quem teve 2 filhos. Mas seus últimos anos foram silenciosos, quase esquecidos. Ela faleceu em 28 de fevereiro de 2020, aos 90 anos, deixando um patrimônio estimado em apenas $500 mil. Michael John Reynolds, nascido em 15 de agosto de 1939 no Canadá, também viveu uma trajetória marcada pelo anonimato. Em Loucademia de Polícia, apareceu como um simples funcionário de escritório, um papel tão pequeno que muitos nem notaram. Mas essa participação refletia sua carreira como um todo, sempre presente, mas raramente lembrado. Com mais de 100 filmes no currículo, Reynolds foi um daqueles atores discretos que sustentam o cinema sem jamais ocupar o centro do palco. Casou-se com Catherine Reynolds, mas o casamento foi breve e não tiveram filhos. Nos últimos anos, viveu uma vida reservada, no Reino Unido, em Milverton, Somerset. Faleceu em 22 de março de 2018, aos 78 anos, com a causa da morte não divulgada. Seu legado foi o da presença constante, mesmo sem reconhecimento. Por fim, Kay Hawtrey, nascida em 8 de novembro de 1926, no Canadá, apareceu rapidamente em Loucademia de Polícia como a senhora que organizava a festa surpresa. Um papel quase imperceptível, mas que deixou seu nome registrado na memória de alguns fãs. Kay começou no Teatro Hart House, em Toronto, e chegou a atuar em Londres antes de se casar com o também ator John Clark. O casamento terminou em meio a traições e dificuldades financeiras, levando-a de volta ao Canadá com o filho pequeno. Atuou em papéis secundários na CBC, passou pela Broadway e participou do filme de terror Funeral Home, de 1980. Sua vida pessoal, no entanto, foi marcada por dores e frustrações, incluindo 2 casamentos fracassados. Encontrou algum alívio na pintura, mas amigos relatam que carregava um vazio que nunca conseguiu preencher. Kay faleceu em 11 de junho de 2021, em Toronto, aos 94 anos, deixando um patrimônio modesto de $250 mil, basicamente sua casa. Assim, muitos dos atores que passaram por Loucademia de Polícia deixaram não apenas risadas no cinema, mas também histórias de luta, silêncio e esquecimento. Um contraste entre a comédia que viam nas telas e as batalhas reais que enfrentaram fora delas. E você? Qual personagem de Loucademia de Polícia mais marcou sua memória? Obrigado por passar um tempo conosco. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.